Pai Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando-te teu amparo e teu concurso. Envolva-nos, Mestre amado, a todos nós em vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio. E abençoa, Senhor, os nossos propósitos do bem. E rogando-te o teu amparo e o teu auxílio, que lhe pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa reunião dessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O nosso muito obrigado a todos pela presença, né? Nós vamos dar continuidade à nossa programação de estudos, né? Iniciando aí o mês de abril, né? Hoje é o dia da mentira, né, Edson? Né? 1º de abril, né? Mas o nosso tema aqui não tem nada de 1º de abril. É um tema extremamente oportuno e interessante. Nós se chama o tormento do poder. E nós estamos vendo aí o que o poder, o que a autoridade mal empregada pode ocasionar, os desdobramentos dessa guerra que estamos observando e vem envolvendo a Rússia, a Ucrânia e outros países e o mundo todo em alerta. É um tormento, né? Os mais atormentados são aqueles que não sabem usar o poder. E o nosso companheiro vai abordar esse tema, nosso companheiro Edson Silva, né, companheiro expositor da nossa casa, vai trazer para a gente esse tema da noite, intitulado Tormento do Poder. Edson, seja bem-vindo, a palavra é sua, viu, querido? Qualquer coisa que precisar, nós estamos às ordens. Sucesso e felicidade em sua exposição. Bom, uma boa noite a todos, e nós agradecemos a direção da casa, a direção desta reunião, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite para reflexionarmos, como Marcos disse, né, sobre um tema antigo e tão atual na existência das nossas vidas, nas existências das nossas nações, na existência do globo terrestre, em vários contextos, né? E a gente pede a proteção divina para que os mentores espirituais também nos inspirem, a nós que estamos aqui falando, a todos os que estão ouvindo, ao mundo espiritual, aos espíritos desencarnados e encarnados que participam conosco agora dessas reflexões em torno desse tema, que é o tormento do poder. E, segundo a sociologia, poder é a habilidade ou possibilidade, né, de impor a sua vontade sobre os outros. E existem diversos tipos de poder. O poder social, o poder econômico, o poder militar, o poder político, o poder religioso, o poder artístico em todas as suas vertentes, o poder emocional, e entre outros tipos de poderes, mas nós citamos aqui os principais que nós somos chamados a exercer na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. E o poder, como a riqueza, como a saúde, como a beleza física, como a força física, como a mediunidade, é neutro em si mesmo. É uma dádiva divina que nos é oferecida para promover o nosso crescimento e o crescimento daqueles que conosco partilham a existência. Mas nós, como ao utilizarmos, né, como uma ferramenta neutra, dependendo do nosso nível de amadurecimento moral e espiritual, do nosso discernimento da realidade existencial, da finalidade da nossa existência aqui na Terra, nós podemos utilizá-lo para nos libertar e promover o progresso, ou para nos aprisionar e para promover a dor, o sofrimento nos caminhos daqueles que conosco convivem. E nós vamos fazer a introdução aqui das nossas reflexões,
citando uma passagem do Evangelho do Cristo. E o Evangelho do Cristo, né, ele pode ser utilizado para todas as nossas situações que vivenciamos aqui na Terra. Tem sempre um roteiro seguro a nos direcionar em todas as questões, seja nas questões da sociologia, seja nas questões da economia, da psicologia, da medicina, da engenharia, em todos os aspectos sempre existe uma mensagem no Evangelho que nos orienta e nos fornece o caminho seguro. E na questão do poder, nós selecionamos aqui a cerimônia do lava-pés. Quase perto da crucificação do Cristo, ele se reúne com os apóstolos para fazer a última ceia, e ali naquelas conversas, ele já vai preparando os apóstolos e alertando-os de que se aproximava o momento da sua partida, da sua missão aqui na Terra, de forma encarnada. E todos já começavam a discutir o que seria, né, dos discípulos e depois que ele partisse. E ele, num determinado momento, ele pega uma toalha e amarra na sua cintura. Pega uma bacia com água e se ajoelha ali em torno dos seus apóstolos e começa a lavar os pés dos discípulos. E vai lavando os pés e enxugando um a um. Mas quando ele chega perto de Pedro, Pedro fala com ele: não, mestre, você não vai me lavar os meus pés. E Cristo o adverte, né, rigorosamente e fala com ele: se eu não te lavar os pés, não tomarás parte comigo. O que eu faço, tu não sabes agora, mas entendê-lo-ás mais tarde. E ele termina aquele lava-pés, e depois os apóstolos começam a conversar, sabendo do fim, e eles começam a discutir entre eles, e que depois, quando eles partissem também ao encontro do Cristo, porque Cristo fala com eles que ia preparar uma morada, né, na casa de meu pai para eles, e eles começam a se perguntar que tipo de morada eles encontrariam lá. Né? Se eles estariam mais perto do Cristo, ou estariam mais longe, se eles poderiam continuar a conviver com Cristo. E Cristo olha para eles com uma certa tristeza, né, e fala assim: qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Mas eu estou no meio de vós como quem serve. O que entre vós desejar ser o maior, faça-se o menor, o servo de todos. E aquele que manda, seja o que serve. Compreendei o que eu vos tenho dito? Interroga-lhe o mestre. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, fazei isto também uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim também fazei vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, muitos de nós, na nossa caminhada, ao sermos investidos do poder, em qualquer área, como citamos aqui, político, econômico, social, né, poder na imprensa, poder de ser um professor, em qualquer posição em que estejamos colocados. E todos nós temos o poder para alguma coisa. Alguns, né, em maiores dimensões,
outros em posições mais específicas, mas a cada um é dado um talento para que seja utilizado aqui nessa existência. Mas como devemos utilizá-los? Se estamos na política, como devemos trabalhar na política? Segundo Aristóteles, a definição de política é a arte do bem comum. É a arte do bem comum. Se todos os políticos estivessem compenetrados do que o Cristo nos ensinou, associado a essa frase de Aristóteles, não haveria corrupção, não haveria as ações políticas em proveito próprio ou em proveito de alguns grupos, como nós vemos. Mas nós não temos que nos desesperar, não. A humanidade caminha e vem progredindo muito. A Terra passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E nós, compreendendo essas verdades, não podemos nos desanimar. Não desanimar de fazer o bem, como disse Paulo. Não desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Se temos o poder econômico, o que devemos fazer com esse poder que nos foi confiado? Quando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o afastamento dos ensinamentos do Cristo fazem somente eles parte da nossa eleição, dos valores que elegemos para a nossa caminhada, nós vamos querer cada vez mais, em detrimento do trabalhador. O capitalismo é uma luta entre o trabalho e o patrão e o empregado. O patrão, quando dissociado desses valores cristãos, querendo cada vez mais e cometendo atos atrozes. O poder econômico, às vezes, impõe duras penas às populações mais carentes, aos trabalhadores que mourejam nas indústrias, que mourejam no campo. Mas quando adquirir esses conhecimentos que o Mestre nos traz, passarão a ter uma nova visão. E a humanidade vem caminhando nesse sentido, né? Mas ela passa por uma série de dificuldades. Às vezes, vêm algumas correntes contrárias às outras, que exercem o poder de forma errônea, mas quando assumem o poder, tomam também as mesmas atitudes, né? Quando veio o comunismo trazido por Karl Marx, propondo uma igualdade entre todas as pessoas, que todos os bens da produção fossem divididos igualmente entre todos os trabalhadores, né? Rapidamente eles tomaram o poder e, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, dissociados, né? Longe dos valores que o Cristo nos pregou, não usou o poder como Cristo nos ensinou para sermos servos, né? Todo patrimônio, todo dom, todo recurso que a divindade nos oferece não é só para nossa utilidade, porque são recursos passageiros que nos são dados, mas podem nos ser tirados quando não estamos usando convenientemente esses dons. E isso aconteceu durante toda a caminhada aqui na Terra, quando o cristianismo, que veio pregando os valores mais nobres, os valores de amor, de amar ao próximo como a si mesmo, se tornou a religião oficial do Império Romano, e antes o cristianismo era perseguido pelo Império Romano, mas quando ele se torna a religião oficial, rapidamente a igreja começa a perseguir aqueles que são contrários ao cristianismo. E vem a Inquisição, vem as cruzadas, vem uma série de ações que antes eram combatidas, né, e que eles passam a utilizar de uma forma violenta, de uma forma contrária aos valores cristãos.
Quando veio a Revolução Francesa, que os grandes iluministas trouxeram os valores de igualdade, liberdade e fraternidade, né, com Jean-Jacques Rousseau, com Voltaire, com uma série de mentes iluminadas que vieram trazer os conhecimentos, preparando o advento da Revolução Francesa. Logo a seguir, né, alguns espíritos que participavam daqueles movimentos implantaram o terror, guilhotinando, né, todos aqueles que pensavam de forma contrária. E a espiritualidade encaminha Napoleão Bonaparte ao poder, né, depois daqueles atos de terror, para que ele disseminasse esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para todas as nações da Europa, mas ele, atormentado pelo poder, né, vem a ânsia de domínio e ele começa a invadir as nações mais vizinhas, mas não levando os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, mas dominando, querendo dominar, matando, saqueando, contrariando tudo que o iluminismo vinha trazer. E assim temos caminhado ao longo da nossa evolução material aqui na Terra, a humanidade, nesses paradoxos, né, de querer uma sociedade mais justa, mais humanitária, mas quando assumimos o poder, nós não resistimos à tentação e caímos. Então, é uma ferramenta de elevação, mas pode ser também uma ferramenta de perdição. As classes trabalhadoras mais oprimidas, quando assumem o poder, muitas distantes dos valores cristãos, passam a dominar e a oprimir aqueles que lhe eram opositores, usando a força, usando a violência para se impor. Então, a humanidade vem caminhando, né, da materialidade mais primária, nos primórdios da sua evolução, para a espiritualidade, sofrendo, né, por não compreender ainda, apesar de ter sido trazida há mais de 2000 anos, a mensagem do Cristo. Que aquele que quiser ser o primeiro, seja o menor. E ele pergunta, quem que é o maior? Aquele que serve à mesa ou aquele que está sentado à mesa? Ele fala que nenhum é maior do que o outro. Que todas as tarefas, todas as atribuições que são dadas pelo Pai para cada um de nós são importantes. Mas nós, presos aos valores que são pregados para nós através das várias correntes materialistas, né, nós achamos que para sermos amados, para sermos respeitados, para termos a consideração do outro, para sermos valorizados, temos que nos impor pelo poder, mas pelo poder econômico, pelo poder político, pelo poder social. E nós não podemos nos medir pela riqueza que temos. A riqueza que temos não mede o que somos. O poder que temos não mede o que somos. Porque tudo pode nos ser tirado. Vem um revés na economia, vem um revés político, e nós perdemos essas coisas que são perecíveis. E quando colocamos a nossa felicidade no que é perecível, e quando vem a perda, vem o tormento de ter perdido. Ou se ainda o temos, tem o tormento do medo de perder. E o medo de perder faz com que cometamos que tomemos várias atitudes contrárias aos princípios cristãos. O poder econômico de uma nação, às vezes ela faz coisas contrárias aos princípios cristãos, promove a guerra, ataca e mata aqueles que pensam de forma diferente. O poder econômico, em algumas vezes, né, nas competições desleais, faz com que as pequenas empresas que estão nascentes ainda, tentando se desenvolver, sejam predadas pelas maiores.
nós, para manter o poder, na ânsia de, achando, né, equivocadamente, que precisamos desses valores e perpetuar esses valores para nós, para os nossos descendentes, não pensamos duas vezes antes de prejudicar o outro. É isso que vem acontecendo na caminhada da humanidade. Mas nós, que estamos aqui fazendo essas reflexões, tendo esses conhecimentos do que nos traz a verdadeira felicidade, nós temos que mudar a nossa atitude e ser luz no caminho daqueles que ainda andam na escuridão, andam na ignorância a respeito dessas verdades. Então, quando formos chamados ao testemunho, a darmos o exemplo, que nos comportemos como Cristo nos ensinou. Tem outra passagem evangélica também, que é a parábola dos talentos, citada por Cristo, que ele fala que o Senhor, né, foi viajar, foi para longe e chamou os seus servos e deu alguns talentos em quantidades diferentes para 3 servos, né? A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 3 e a outro ele deu 1. E quando ele volta, aquele que tinha recebido mais talentos entrega-lhe a quantidade em dobro. E ele fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, né? E pede que os administradores dê-lhe outro tanto para que ele possa administrar. E fala: senta-te ao meu lado, né? O outro servo que tinha recebido 3 traz também os talentos de forma dobrada, e ele fala: servo bom e fiel, senta-te à minha direita e dá-lhe outro tanto de talento para que ele pudesse trabalhar. E o último, que havia recebido um só, fala que teve medo e que não multiplicou os talentos. Tem que enterrei os talentos e não negociei com ele. A palavra negócio, ela vem do latim e ela significa a negação do ócio. Neg, ócio. Negação do ócio. Então, Deus nos pede que nós não fiquemos ociosos perante a coletividade que nos rodeia, com os talentos que nos são ofertados. E ele fala: aquele que muito tem, mais será dado. E aquele que nada tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Parece uma injustiça, mas não é. Porque todo aquele que recebe uma dádiva divina e a multiplica em frutos em favor daqueles que lhe partilham a caminhada, merecem a confiança divina para que mais talentos e mais dádivas lhe sejam ofertadas. Mas aquele que usa os seus talentos, as suas dádivas, somente para si, com um sentimento de egoísmo, de vaidade, de querer ter o poder através com essas coisas, somente para si, sem beneficiar o outro, isso lhe será tirado. Ou se usamos para fazer o mal, também nos será tirado. Quantos usam o poder político para fazer o mal, o poder econômico para fazer o mal, o poder artístico? Podemos usar o poder artístico para embelezar a vida, para promover alegria, para trazer instrução, para sermos exemplos? Podemos. Muitos fazem isso.
são servos bons e fiéis que usam esse poder para o bem. Mas quando não usam para o bem, essas dádivas serão tiradas. Aquele que tem o poder da palavra, o poder, né, da oratória, que poderia usar para promover, para disseminar o conhecimento, trazer conforto, trazer mensagens de libertação, de consolo, se usa para maledicência, se usa para fazer conluios, se usam para poder promover o mal, podem vir em uma nova existência privados da faculdade de falar. Aqueles que vêm com um corpo perfeito e forte e usa esse corpo, né, esse poder que me é dado, né, para poder trabalhar para o outro, e trabalhando para o outro estamos trabalhando para Deus, mas se usamos o nosso corpo, esse poder que nos foi dado, para ferir, para machucar, né, para usar o nosso corpo com violência contra o outro, é uma ferramenta que é colocada em nossas mãos e nós a utilizamos de forma inadequada. Isso poderá nos ser tirado nesta existência mesmo ou em uma outra existência e virmos privados disso. Então, os mentores espirituais que planejam a nossa existência colocam em nossas mãos instrumentos para o nosso aprimoramento, para a nossa redenção, para a nossa elevação, para a nossa felicidade aqui na Terra. Mas se não utilizamos adequadamente, esse poder que nos foi oferecido se torna um tormento nas nossas existências. Poderia ser alegria. Poderia ser alegria. Se os utilizássemos conforme o Cristo nos ensinou. Mas, distanciados, né, dos conhecimentos do Evangelho, clareados à luz da doutrina espírita, podem se tornar um tormento. Então, nós, né, como falamos, não somos medidos pelo que temos, pelo poder que temos. E nem podemos também ser rejeitados pelo poder que não temos. Essa não é a balança que nos mede, porque tudo fica aqui quando a gente parte para uma nova existência. E Cristo nos disse também de que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, de que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Às vezes, nós nos equivocamos e queremos ganhar o mundo todo, em detrimento dos valores imperecíveis da nossa alma. Quando vamos fazer uma viagem para um lugar diferente, um lugar distante, a gente coloca na nossa mala o que vai ser útil lá naquele lugar. A gente até pesquisa qual que é o clima lá, qual que é a temperatura, quais as atividades que nós desenvolveremos lá naquele lugar, e colocamos na nossa bagagem que nos será útil nessa viagem. Façamos também essa reflexão. O que precisaremos nessa viagem, na passagem, né, da existência física para a existência espiritual? O que levaremos conosco para a nova existência? Enfeites,
quadros, armários abarrotados, contas bancárias com saldo elevado, poder político, poder econômico. O que nós levamos? Só levaremos o que tivermos doado ao outro. Só levaremos o que tivermos feito de bom aqui nessa existência. Então não é que a gente tem que despreocupar das questões materiais, não. Porque temos que interagir com a matéria. Temos que aprimorar a matéria. Isso faz parte da nossa existência. Temos que ter o convívio social. Temos que ter convívio com o poder. Isso não é ruim. Essas dádivas não são más em si mesmas, como nós falamos, são neutras em si mesmas. Precisamos interagir com elas. Mas não podemos dar mais importância às questões materiais do que às questões espirituais. Precisamos parar para refletir. Então, o poder me atormenta porque eu me meço pelo que eu tenho e pela posição que eu ocupo. Mas eu não posso me medir por isso. É insensatez. E com medo de perder isso, ou perder valor, ou perder respeito e admiração, vem o tormento do poder. Eu agrido, eu mato, eu luto de forma tormentosa para não perder. A moralidade perde o valor. A ética e a moral, que nós às vezes defendemos, acontece só da boca para fora. Mas quando alguém tenta tirar de nós o poder, nós mudamos de atitude. Esquecemos tudo e agredimos. E nós vimos que ao longo da história da humanidade, todos aqueles que detiveram o poder pela violência foram esquecidos, ou se não forem esquecidos, são odiados, carregando em torno de si pesados fardos, pesadas necessidades de resgate ao longo de existências futuras. Poder dos Césares, poder de Gengis Khan, poder de Átila, poder de Hitler, o poder de Stalin, todos aqueles que tiveram em suas mãos a dádiva do poder e não os utilizaram de forma adequada, adquiriram pesadas dívidas a serem resgatadas ao longo de existências penosas e encarnações futuras. Temos também o poder da palavra. É um dom que nos foi oferecido. E nas nossas famílias, dentro dos nossos lares, como temos utilizado as nossas palavras? Como temos conduzido a nossa convivência com cônjuges, com filhos, com primos, com sogras, sogros, mães, pais? Cristo nos trouxe nas bem-aventuranças que bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, felizes os mansos, felizes os pacíficos, felizes os pacificadores, felizes os misericordiosos. Temos utilizado a palavra associada a essas advertências? Mansidão, paz, doçura, misericórdia. A palavra tem uma força enorme, tem um poder enorme.
Nós podemos elevar uma pessoa com uma simples palavra de encorajamento, ou podemos destruí-la. Existe o poder das maldições, né? Quando a gente fala com o outro que o outro não vai dar em nada, que o outro é incompetente, que o outro não dá conta de nada, que ele é um Zé Ninguém. E a gente, para se sentir poderoso, a gente às vezes quer rebaixar o outro. Para nos destacar e nos elevar diante dos outros, a gente usa a palavra para rebaixar, porque não conseguindo nos elevar, a forma de exercer poder é tentar rebaixar o outro. Não conseguindo nos elevar, entendemos que para ter poder precisamos rebaixar o outro. E fazemos isso às vezes com filhos, com companheiros, com companheiras. E se essas pessoas não têm uma estrutura adequada, tomam isto como verdade e são verdadeiras maldições por toda a existência. E nós seremos responsáveis por isso. E também não podemos deixar que o outro faça isso conosco. Nós não podemos colocar na mão do outro o poder de arruinar a nossa existência através das atitudes, das palavras. Não podemos colocar na mão do outro esse poder que atormenta o outro e que atormenta também a nós mesmos se deixarmos. Então, esse poder da palavra, temos que tomar cuidado com o que falamos. Podemos falar as verdades, às vezes precisamos falar, né? Porque Cristo até nos disse que seja o seu falar sim, sim, não, não. Ele combateu a hipocrisia. Ele foi, apesar da doçura e do amor maior que já passou pela terra, ele sempre foi firme nas suas colocações. Mas Divaldo Pereira Franco nos fala que a verdade, ela é como um diamante, que quando tirado da terra, bruto, cheio de arestas, ele pode ferir. Então, que nós podemos apresentar a verdade ao outro, mas precisamos fazer como o joalheiro faz. Temos que polir as arestas e colocar numa caixa de veludo, para que o diamante resplandeça em toda a sua beleza e em toda a sua pureza. E quando formos falar, usar a palavra para corrigir, para advertir, que aparemos as arestas dessa verdade e a coloquemos numa caixa de veludo, para que ela não venha a ferir, mas para que ela embeleze a vida daquele que a recebe. Então, o poder da palavra nos foi dado para promover o bem, para promover o progresso, para promover a alegria, para promover a mudança de patamares evolutivos daquele para nós e para todos aqueles que convivem conosco. O poder também está associado à mediunidade. Nós, como falamos no início, viemos aqui na Terra com dádivas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Cada um com seus talentos. Cada um com seus talentos. Mas esses talentos nos são ofertados e nós não podemos dissociar
de que existe um planejamento espiritual para a nossa existência. Que cada um de nós tem um protetor espiritual nos dirigindo nessa caminhada. Seja nos grandes, né, no macrofísico, né, os presidentes, os governadores, os grandes dirigentes das empresas, os dirigentes em todas as áreas, os grandes artistas, todos têm uma missão a executar aqui na Terra. Seja chefiando uma família, seja dirigindo, né, dois subordinados, ou seja, até como um subordinado ali, que eu sou um cozinheiro, que eu sou um pedreiro, em qualquer atribuição, eu estou ali trabalhando para mim, para o meu sustento material, mas trabalhando também para Deus, cooperando nessa engrenagem que promove a evolução do planeta. E benfeitores espirituais de cada um de nós participaram do nosso planejamento espiritual para que a gente pudesse evoluir. Então, nas dificuldades, quando a gente tiver dificuldade de discernimento, fazer a prece aos benfeitores espirituais para que nos auxiliem. E quando fazemos essa prece com sinceridade, eles vêm e nos orientam e nos conduzem para que tomemos as melhores decisões, para que o poder que nos foi dado nos traga alegria e não nos traga tormento. Porque em algumas circunstâncias ficamos confusos. A animalidade que está impressa no nosso inconsciente vem à tona e agimos com violência, agimos na impulsividade. Então, durante essas tomadas de decisões, não esqueçamos da prece, que os benfeitores espirituais nos intuirão. Seremos intermediários das orientações dos benfeitores espirituais. Conta nos benfeitores espirituais que a princesa Isabel, ela já vinha pensando, né, trabalhando nas possibilidades de libertar o povo negro da escravidão no Brasil. E ela analisava, mas tinha várias questões a favor e outras contra, porque tinha uma elite que apoiava o império que era contra a abolição da escravatura, porque ia faltar mão de obra nas casas, mão de obra barata, né? Nas residências, nas fazendas, na indústria nascente. Como fazer, né, com a abolição da escravatura? Então, ela oscilava entre a tomada de decisão entre assinar a Lei Áurea ou não assinar a Lei Áurea. Mas os benfeitores espirituais contam-nos que o espírito, né, o anjo Ismael, que é o mentor espiritual da evolução do Brasil, naquela hora que ela estava em dúvida, ela faz uma prece e ele se aproxima dela com bastante vigor e energia, né, e toma a mão da princesa Isabel na hora da assinatura da Lei Áurea. Ela ali em dúvida qual o melhor caminho a tomar, ele, em espírito, toma a mão da princesa e ela assina a Lei Áurea, que liberta da escravidão, da injustiça, aquele povo que tanto tinha sofrido. E nós, nos momentos de incerteza, quando ponderamos na balança a nossa comodidade material, a nossa comodidade social, o nosso conforto físico, né? Eu vou abrir mão disso aqui em favor do outro.
E vem o anjo bom e o anjo mau dentro de nós, aquela luta, um falando para ser bom, o outro falando assim, não, mas você tem que ser previdente, tem que pensar em você primeiro. O altruísmo falando de um lado, o egoísmo falando do outro, e a gente fica em dúvida. Mas conhecedores do Evangelho, não tenhamos dúvida. Mas mesmo assim, se ficarmos em dúvida, passamos a prece ao nosso mentor espiritual, para que diante do poder que nos foi atribuído, sempre tomemos a melhor decisão, que sempre sigamos o melhor caminho. E a orientação divina não se fará por esperar. No grande e profundo silêncio de nossas almas, a nos guiar os passos na nossa estrada aqui nessa encarnação. E que ao chegarmos ao final desta nossa existência, possamos falar como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e venci o mal. Mas para isso é preciso que estejamos sempre vigilantes. Orai e vigiai, que a oração e a vigilância, embasada nos princípios cristãos, estejam sempre presentes nas nossas vidas, nas nossas tomadas de decisões, para que não nos afastemos das bem-aventuranças trazidas pelo Mestre, para que sejamos felizes, mas não a felicidade que o mundo nos traz, para que vivamos em abundância, mas não a abundância material que o mundo nos promete, mas a abundância que o Cristo nos prometeu. Agradecemos a todos por estarem aqui conosco nesta noite, fazendo essas reflexões. Agradecemos aos benfeitores espirituais, agradecemos aos dirigentes da reunião e pedimos a permissão para encerrarmos a reflexão desta noite.